tarde a todos e todas. Aqui, mais uma vez, é o professor Augusto Martins, do Departamento de Tecnologias Educacionais, da Secretaria de Educação do Estado do Paraná, Secretaria de Educação e do Esporte do Estado do Paraná. Hoje eu converso com uma convidada muito especial também, que vai falar para a gente sobre metodologias ativas para quê? Metodologias ativas têm tudo a ver com tecnologias educacionais, e tecnologias educacionais é a nossa pegada aqui no DTED. Certo? Hoje a minha professora convidada é a doutora Cláudia Ishmensky. Falei certo, doutora? Chinaisky, perdão. A professora Chinaisky é mestre e doutora em educação pela UNB, formada em letras, pedagogia, administração, professora há 26 anos de educação básica após graduação. Pesquisadora, escritora, palestrante, orientadora, assessora, consultora educacional, procuradora institucional, foi diretora de escola e faculdade, coordenadora de cursos de licenciatura, coordenadora de pós-graduação e mantenedora de escola e faculdade em Brasília, foi professora por 3 anos na Secretaria de Educação do Estado do Paraná, nossa colega daqui. Sim. Núcleo de Jacarezinho, um olá ali para o Núcleo de Jacarezinho, professora. Saudade. Implantou o CELEM de língua francesa em Santo Antônio da Platina, além de ministrar aulas de língua portuguesa e literatura na rede. Minha colega, minha xará também de português, certo? Professora, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui na Rede Estadual de Ensino do Estado do Paraná. A gente estava ansioso pela sua fala, porque essas novas tendências que nós temos em educação falam sobre ensino híbrido, metodologias ativas, e daí por diante. É muita novidade para o professor da nossa rede conseguir deglutir tudo de uma vez só. Por isso que a gente está colocando ali em doses homeopáticas para que ele possa conseguir se desenvolver. E metodologias ativas, quando eu falo em tecnologia educacional para o professor dentro do currículo dele, em sala de aula, ali na grade curricular dele, a tecnologia educacional é uma ferramenta de aporte, de suporte para que ele possa utilizar as metodologias ativas, certo? Sim. Conta um pouquinho para a gente dessa história, professora. Como é que o meu professor pode pensar em metodologia ativa? Qual que seria essa primeira visão que o nosso professor aqui pode ter quando ele pensar neste tema para o planejamento dele, para a construção do currículo da disciplina dele? Boa tarde a todos. Obrigada, professor, pelo convite. Quero cumprimentar o senhor, o seu secretário, o doutor Cláudio, e, claro, o nosso secretário nosso secretário de Tecnologia e o nosso secretário de Educação também. O de Tecnologia é o secretário Cláudio. Olá para ele também. Olá para ele também. E quero cumprimentá-los por essa iniciativa. Eu rodo o Brasil todo e vocês estão à frente de muitas secretarias por todo o país, e digo até daqui de Brasília, viu? Então, parabéns pela iniciativa, pela formação continuada dos professores. E metodologias ativas têm tudo a ver com tecnologia, elas estão conectadas, não tem como pensar em educação sem tecnologia, e educação sem metodologias ativas e sem tecnologias. Então, essa conexão não tem como separar. Eu falo sempre que quando a gente pensa em metodologias ativas, a gente tem que pensar que o meu aluno é o protagonista. O professor sai de cena como mediador e quem trabalha mesmo é o aluno. Eu digo sempre, se eu estou trabalhando mais que o meu aluno em sala de aula, tem alguma coisa errada. Eu estou ainda no método tradicional. Então, esse método, o aluno, ele é o protagonista. E nós somos mediadores e facilitadores. Nós trabalhamos muito antes, mas em sala de aula, quem trabalha é o nosso aluno. Então, metodologias ativas, se o professor está em sala de aula, se o aluno está trabalhando mais que ele, está tudo bem. Se for ao contrário, vamos rever a nossa metodologia. Fantástico, fantástico. O que a senhora pode nos dizer, assim, para esse professor que está ali naquele ensino tradicional, qual que seria o primeiro passo para ele começar a pensar em metodologias ativas? Eu sei que a senhora preparou o material, a senhora fique à vontade. Sim. E pode me dizer a hora que a senhora precisar, eu já ponho aqui para as pessoas que estão nos assistindo, para que eles possam dar uma olhada. Inclusive, o meu anjo da guarda aqui, o Alcebiades, que está aqui na nossa parte técnica aqui, do EducaPlay, meu colega aqui, professor, ele vai colocar ali embaixo na descrição todos os links ali, o e-book, tudo certinho, Instagram, tudo certinho que ele vai precisar consultar se ele quiser se aprofundar mais nessa temática, certo?
Isso é verdade. Eu vou deixar, nosso tempo aqui é bem curto, né, por tanta coisa que a gente tem que falar, mas eu me coloco à disposição, se vocês precisarem futuramente. Nós vamos deixar um e-book de presente para os professores, é só conectar, vai estar nas descrições aqui no vídeo. Vou falar, né, cliquem no vídeo, dê um ok aí para promover essa iniciativa dessa secretaria para o resto do país, que no YouTube o que viraliza, né, lá dentro é o clique, então clica aí no vídeo para que ele possa estar entre os vídeos mais vistos, para que vocês atinjam mais professores em todo o país. Então, vamos começar, então. Eu preparei um material para responder a sua pergunta e outras perguntas, e vou provocar também um pouquinho, né? Então, ótimo. Vamos, o senhor pode colocar para mim, por favor? Alcibiades. Perfeito. Nos ajude aí. É um anjo. É um anjo. Eu vou colocar aqui, vou dar um F5 aqui para ajudar, para as pessoas conseguirem ver em casa mais fácil. Ok. Melhorou? Melhorou, sim. Ótimo. Sim. Então, metodologias ativas para quê? Eu gosto de provocar com essa pergunta, porque quando a gente fala em metodologias ativas, a gente já pensa no modelo pronto para seguir, que não é bem assim. E pode passar, professor, por favor, o segundo aí. Isso. Então, essa palestra ela tem 7 temáticas que elas se conectam. Então, a gente vai tratar um pouquinho de cada coisa para responder a sua pergunta. Então, a escola é a sua identidade, o olhar do professor para esse ser complexo, que é a cada turma, né, cada aluno, a escolha das competências para casar com a metodologia ativas, as competências da BNCC, as ferramentas tecnológicas para que a gente possa ser utilizado dentro de sala de aula ou fora, ou outras ferramentas que a gente vai utilizar em sala de aula, e a função da metodologia ativa nesse processo de aprendizagem, para essa formação para esse profissional do futuro. E para que tudo isso? Então, essas 7 temáticas que elas se conectam, que a gente vai tratar aqui, espero contribuir com vocês. E vamos lá, professor. Pode passar o próximo aí para a gente depois abrir para as perguntas também. Bom, essa aqui eu caí. Não, tá aqui. Oi, caí não, né? Só travou um pouquinho, mas continua agora. Isso, pode passar, por favor. Foi? Não. Aí, pode deixar nessa tela mesmo, que aí a gente vai discordar. Então, eu desenvolvi, né, pensei para a gente apresentar nesse dia, essas 6 temáticas que eu falo que é 7, porque a escola e a identidade, elas se conectam, né? Então, o olhar do professor, que é essa sala de aula que eu coloquei aí nesse desenho, em seguida a BNCC, e depois as ferramentas que nós utilizamos, né, para fazer essa conexão toda, e a função desse processo, das metodologias ativas no processo, e as metodologias ativas para quê? Então, professor, o senhor pode passar para a próxima, por gentileza. Está me ouvindo? Oi? Ouvi. Você pode passar, ok. Não foi ainda? Foi, dá um outro clicazinho para a gente falar que é na próxima. Essa aí, muito bem. Então, quando eu falo de identidade de escola, a gente tem que pensar o quê? Qual que é a identidade da minha escola? Qual que é a minha proposta pedagógica? Qual que é a infraestrutura que eu tenho? Quais são as ferramentas que tem? E qual que é essa formação desses professores que estão? Que é o que vocês estão fazendo, né? Vocês fizeram uma reformulação na proposta dentro da nova BNCC, estão construindo um documento maior, as escolas têm a sua identidade, vão colocando todas essas informações que precisam, e cada escola tem suas ferramentas, né? Por que tudo isso? Vamos pensar na escola agora, né? Para a gente responder a sua pergunta. Vamos pensar na escola da antiguidade, a do século XIX, e agora essa do século XX, e a que nós estamos preparando para o século XXI. Então, o que eu falo sempre? A escola de hoje, ela não tem aquela identidade daquela escola que nós estudamos.
E nem aqui o professor que está nos ouvindo aqui, como o senhor também e eu, nós formamos numa escola, que nós não somos tão velhas assim, eu sou mais velha que o senhor, mas nós ainda nos formamos numa escola tradicional. Só que essa escola tradicional, ela não cabe mais. Nós temos hoje as ferramentas da tecnologia e nós temos uma metodologia ativa que não funciona, que funciona hoje para essa tecnologia. E a tradicional não funciona mais. Por quê? Porque o mundo evoluiu, porque as coisas evoluíram. E o professor hoje, para ele pensar em metodologias ativas, que não é uma coisa nova, que já é uma coisa que vem já tem mais de 200 anos isso, e se começou no Brasil pelas áreas de ciências, né, inclusive com a nossa faculdade da UEL, em Londrina, que começou o curso de medicina, com atividade, com as PBLs, né, que são as atividades, trabalhos por projetos, e em Londrina e em Assis, na Universidade Unopar. Depois que foram para as outras instituições. Então, é novo no país, mas não é novo no mundo. Então, para o meu professor pensar em metodologias ativas, ele tem que fazer um processo de desaprender, professor. Porque se o professor não desaprender e está aberto para o reaprender, como o Murilo Gun nos coloca perfeitamente, que nosso processo hoje de aprendizagem, ele passa por um processo de desaprendizagem e reaprendizagem. Então, o senhor está me ouvindo? Tá aí, eu pensei que você tivesse caído. Então, o meu professor que está nos ouvindo hoje, e eu também, que eu estou nesse processo o tempo todo de reaprender. E nós temos uma questão da escola e identidade. Quando a gente fala em escola, a gente pensa em sistema de ensino, a gente pensa em ensinar, a gente pensa nesses verbos do ensinar. E o senhor que é da área de letras como eu, sabe que não cabe mais, o professor não ensina mais. Hoje tinha que ser, o ensinar mudou o significado dele, que é a aprendizagem. Eu não ensino nada para ninguém, eu não te ensino, você não me ensina, você desperta e me provoca. E eu vou buscar essa aprendizagem. A aprendizagem não é colocada como o professor de ontem, o professor Camil, ele fez uma evolução da educação, da escola da Revolução Industrial, para a nossa escola de hoje. Nós não temos mais aquele formato de padrão, de uma esteira que a gente forma tudo de um jeito. Nós somos complexos demais. Então, nós não podemos tratar a educação de um modelo só. Por isso que as metodologias ativas, elas estão indo de encontro com o nosso modelo de educação. Ou seja, ela nos diz como que a gente deveria fazer, e estamos aprendendo, reaprendendo a fazer. Porque o processo de aprendizagem, eu não te ensino, você que busca e você que aprende e vai conectando isso, né? Pode passar, professor, que agora a gente vai falar de uma coisa que se conecta totalmente, que é esse olhar complexo para dentro da sala de aula. Então, pode passar. Então, o olhar do professor para dentro da sala de aula, ele passa pelo quê? Primeiro, o contexto interno da escola, o contexto externo da escola. O contexto interno, quem são os meus pares, né? Quem é meu aluno? Qual é essa comunidade que eu estou? O que a minha escola tem para oferecer em termos de tecnologias, de ferramentas educacionais para esse professor, para esse processo de aprendizagem, esse processo de mediação? Quem é esse professor? Qual é a formação dele? Quais são as habilidades e competências que esse professor tem e a quais que ainda faltam? Os colaboradores sabem o que é a proposta pedagógica da escola? Qual que é a identidade da escola? Quando a gente pensa em escola, por exemplo, a gente fala no ITA, uma faculdade tão famosa, a gente conecta várias informações sobre o ITA. Quando eu falo, por exemplo, do modelo de medicina que trabalha com PBL, eu sei que essa faculdade de medicina, no caso nossa da UEL, só trabalha com projeto e prática, com resolução de problema na prática. Então, qual é a identidade da escola hoje? Qual é a identidade da sua escola, professor, que o senhor está me assistindo aqui agora, nos assistindo? Qual é a proposta pedagógica da sua escola? Para você pensar nas metodologias que estão dentro dessa proposta para a gente poder ampliar. Porque se eu não conheço nem a proposta, professor, eu não sei a identidade da minha escola, né? Então, e o aluno? Quem é meu aluno? Será que essa sociedade nossa hoje,
como a sociedade a minha, que eu nasci na década de 70, é a mesma? Não é a mesma, gente. Então, não cabe mais a mesma educação, não cabe mais a mesma metodologia. A gente tem que pensar que tudo evoluiu, inclusive a escola, né? Então, quem é esse sujeito? Quem é essa família? Quais são os problemas que tem essa pessoa? E tem gente que me diz assim, Cláudia, eu não sou psicóloga, eu sou professora. Pois é, a missão do professor, ela é difícil. Ela não é fácil. Quem diz que é professor é ser dom? Não. Nós, professores, nós estamos o tempo todo reaprendendo, o tempo todo dispostos a aprender, porque a sociedade tem evolução e a escola tem que manter o mesmo ritmo dessa evolução dessa sociedade, porque a gente reflete e nós estamos formando um cidadão que eu vou devolver para a sociedade, que ele já vive na sociedade, mas eu falo que nós estamos formando o profissional do futuro. Nós estamos formando o futuro secretário de Educação do Estado do Paraná. Nós estamos formando o futuro diretor da secretaria que o senhor ocupa. Nós estamos formando o futuro profissional que está dando-nos apoio aqui. Como é que é o nome dele? Alcebiades. Nós estamos formando esse cidadão. E como que está a sociedade hoje nesses aspectos sociológico, psicológico, cultural, educacional? Então, eu falo que fazer educação, formar um cidadão, ele vai muito além do conhecimento e muito além da metodologia. A metodologia é só mais uma ferramenta dentro de outras ferramentas que nós temos. Mas para isso eu tenho que pensar, professor, um pouquinho em desaprender e reaprender. Mas vamos lá. Então, pode passar essa e passar a outra, por favor, que eu já adiantei, já falei sobre isso. Então, e dentro disso tudo, como eu disse que as temáticas elas vão se conectando, né? A escola e sua identidade, o professor e a sua complexidade dele, da sala de aula da escola, aí vem a escolha das competências socioemocionais da BNCC. Nós sabemos, estamos estudando, né, desde o ano passado, primeiras secretarias foram conectando essa nova proposta e atualizando esse documento geral do Estado a partir dos documentos do MEC, e nós viemos em treinamento. Só que são poucas as secretarias que eu conheço com essa iniciativa de vocês. Mais uma vez, eu cumprimento por isso. Por quê? Nós falávamos muito em competências e habilidades dentro dos nossos currículos de sala de aula, dentro das nossas propostas, mas, na verdade, a gente não fazia. Esse documento que nos dá norte. E por que isso, Cláudia? Porque nós temos um documento maior do Fórum Econômico Mundial que fala já há bastante tempo sobre as competências do profissional do futuro. E quais são essas competências? Né? A escola não está me ensinando isso, porque competência a gente treina, a gente ensina. Só que a gente prepara o nosso aluno conteudista numa escola tradicional para um emprego que não existe ainda, que já não serve para esse emprego de hoje, para uma sociedade ainda daqui 10 anos, que esse aluno, 10, 12 anos que esse aluno está entrando hoje em sala de aula. Então, a gente tem que pensar como é que eu conecto tudo isso. Então, nós temos a tecnologia, as metodologias ativas e as competências socioemocionais, mais as competências do profissional do futuro e mais os conhecimentos que eu tenho que cumprir do meu currículo. Então, é muita coisa para nós professores, professor Augusto. Por quê? Nós não fomos ensinados para isso. Por isso, a necessidade da formação continuada do professor. E como que eu conecto tudo isso, Cláudia? Muito bem. Pode passar, professor. Então, eu tenho um documento maior que a BNCC. Eu tenho todas as competências que eu tenho que trabalhar. Então, eu tenho lá o conhecimento, o pensamento crítico, o senso estético, né, artístico, a comunicação, a argumentação, enfim, todas essas competências que eu tenho que trabalhar, que eu tenho um propósito. Junto com esse propósito, eu tenho o meu conhecimento. Você fala, Cláudia, como assim? Nós já sabemos disso. Sim, nós já sabemos disso. Só que nós temos que pensar como que a gente vai, então, dentro desse histórico todo, desse contexto nosso, escola, identidade, complexidade do ser humano, desde o porteiro até o pai do aluno que está lá dentro da nossa sala de aula, que isso não me diz respeito. Diz sim, porque nós nos colocamos à disposição de formar pessoas. E está dentro do nosso pacote de profissão. Então, como que eu vou conectar isso
tudo para eu chegar nas minhas metodologias ativas. Então, não é um simples, vou escolher as metodologias ativas. Não, eu tenho que passar pelo meu plano de aula, conectar os meus conhecimentos, conhecer o meu aluno, o meu contexto, as ferramentas que eu tenho da minha escola, para eu poder chegar, escolher as minhas metodologias ativas e para eu poder saber o que eu vou fazer com essas metodologias ativas. E aí eu começo a responder a sua pergunta. Para que as metodologias ativas? Eu vou trabalhar uma metodologia ativa simplesmente por trabalhar, ou eu vou ter que verificar todas essas informações que eu acabei de citar? Eu conheço a identidade da minha escola, eu conheço o meu aluno, eu conheço os meus pares, eu conheço quem é o professor de história, de geografia, de matemática, eu posso trabalhar um projeto só na escola? Como que eu vou trabalhar, professor, trabalho em grupo, se o meu professor não consegue trabalhar em grupo? Entende? Então, por que ele não consegue? Ou porque ele tem uma dificuldade? Porque ele não foi treinado para isso, ele foi treinado para ensinar, mas hoje não cabe mais ensinar. Hoje cabe somente a aprendizagem e ela não acontece pelo professor, ela acontece pelo protagonista, que é o nosso aluno. Mas, enfim, vamos lá seguir. E dentro dessa nossa conversa, oi, dentro dessa nossa fala, tá me ouvindo? Tô. Pode continuar. Posso passar? Pode passar. Pode. Uhum. E aí, dentro dessa nossa fala, que eu acabei de dizer, então eu tenho o Estado, que me passa a minha norma maior, eu tenho o meu município, que já criou a sua proposta, e cada escola tem a sua identidade. Dentro dessa identidade, quais são as ferramentas que eu vou trabalhar com o meu aluno? Pode passar. Então, dentro dessas ferramentas que a minha escola me oferece, quais são elas? A minha escola tem internet, eu vi que o estado do Paraná, todas as escolas têm. As nossas escolas, nós temos computadores, nós temos qual a plataforma que nós vamos usar? Vai ser Google? Vai ser Blackboard? Vai ser Moodle? E o que eu vou fazer? Vai ser só um repositório de PDF? Porque se a gente fizer das plataformas, o senhor conhece muito mais do que eu, as ferramentas tecnológicas para se trabalhar dentro de uma plataforma. Se for só para eu colocar um PDF, nós vamos continuar fazendo o mesmo, só que agora no virtual. E não é esta questão, não é verdade? Exato. As nossas não fazem isso, tá? Ainda não? Não, assim, colocar o PDF, assim, só deixar o PDF, não. As nossas plataformas são todas interativas. A gente já usou um modelo... usou um modelo assim bem de primeiro mundo mesmo. Qual que vocês estão usando, professor? Olha, nós vamos começar com programação, né? Agora com a Alura, que é curso de programação para formar assim tudo que você pensar. São mais de 800 cursos, né? Temos a nossa que nós estamos construindo, que é a plataforma de redação, que às vezes você, como eu, professor de português, a gente consegue escrever um texto uma vez a cada 15 dias, né? Ou quando a gente consegue, né, produzir um texto em sala de aula com o aluno para a gente corrigir e tudo mais. Essa ferramenta vai permitir dar essa autonomia para o aluno, que ele vai escrever quantas redações ele quiser, principalmente o aluno terceiro ano do ensino médio, e a plataforma vai corrigir o texto para ele. A primeira correção é da plataforma, e daí ele passa para um segundo feedback para o professor daí. Pois é, olha só, nós estamos falando, o senhor foi professor de língua, é professor de língua portuguesa e trabalhou com redação e sabe como era árduo o nosso trabalho. Nós tínhamos quantas redações para a gente trabalhar, para a gente corrigir. Hoje a gente já tem uma ferramenta que faz isso. Quer dizer, a inteligência artificial, ela já está ocupando espaço de muitas horas nossa para um benefício. Então, olha só, a plataforma que você acabou de me descrever é uma plataforma totalmente inovadora. Não é um modelo que é corriqueiro de algumas escolas, que apesar, professor, nesse momento nosso de acesso remoto, houve muita evolução na parte tecnológica, mas ainda tem escolas, que ainda usa como um repositório de PDF. Porém, eu falo sempre que, eu já falava antes da pandemia, que o EAD era o futuro, né? Eu acredito muito na educação híbrida, tanto para a educação superior quanto para a educação básica. Só que com a pandemia, ela acelerou. Hoje,
eu não sei, o Estado não voltou ainda do Paraná, né? Como aqui no DF. Não. Mas eu não vejo mais uma educação tradicional, modalidade totalmente presencial. Esse modelo morreu. Tanto que os pais, eles estão gostando, alguns, os professores já se acostumaram e conseguiram compreender como que funciona o processo, já se renderam, né, e aceitaram alguns, porque tinha uma não aceitação, até um preconceito, né, em termos do EAD. Então, nós tivemos um ganho muito grande, apesar desse ganho custar muitas vidas de muitas pessoas, né? Mas nós tivemos essa evolução nessa pandemia com a questão tecnológica realmente na educação. Eu não sei se o senhor concorda com isso. Concordo em gênero, número e grau, e acrescento mais. Há um tempo atrás, até antes da pandemia, eu acredito que os professores acreditavam que alguns professores, né, que eram daquela escola bem mais tradicional, acreditavam que a EAD ia destruir a escola, ia acabar com a escola, ia acabar com a função do professor na sala de aula. Sim. Muito pelo contrário, né? Agora nós vimos que as ferramentas tecnológicas que a EAD proporciona são só ferramentas como o GIS que o professor usa no quadro dele em sala de aula. Exatamente. Só que ele vai ter uma atividade, uma metodologia ativa em sala de aula, que ele não vai precisar compor dentro de uma ferramenta EAD, né? Dentro dessa plataforma, por exemplo, de redação. Eu sou professor de inglês do Colégio Estadual do Paraná, Cláudia. Eu tenho lá na minha sala de aula, lá, 30 alunos. Uhum. Eu quero ensinar meus alunos a falar. Eu quero que eles usem a língua, né, no contexto que eles estiverem. Só que se eu falar good morning para o meu aluno, até eu falar para todos os alunos good morning para que ele treine comigo, acabou a aula. Acabou. Qual é a solução que o Estado do Paraná achou? De citar uma plataforma de ensino de língua inglesa que priorize a oralidade da fala. Então, lá na plataforma, uma metodologia ativa que eu vou usar com os meus alunos, lá na plataforma, o meu aluno vai falar. E vai falar, e a inteligência artificial da plataforma vai corrigir aquilo que ele fala de errado, e vai dizer a ele aquilo que a forma como ele deve falar certo, em todos os sotaques que você possa imaginar de inglês. Então, agora nós vamos ter uma rede bilíngue, uma rede de ensino de educação básica bilíngue. Todos os alunos vão falar inglês. Não tem mais aquela história, você ensina para inglês ver. Não existe mais isso, entende? Não existe mais aquela história do aluno começar no verbo to be no 6º ano e não entender o verbo to be lá no 3º ano do ensino médio. Morreu esse assunto. Agora o aluno vai ter... Daí isso vai diminuir a aula do professor? Isso vai acabar com a aula do professor? Não, jamais. Só que lá no planejamento dele, ele vai precisar compor o planejamento dele com as atividades dele, com a parte teórica dele. Ele em sala de aula, quer dizer, fazer essa composição e tudo aquilo que ele precisa. O que você acha? Fantástico. Eles estão de parabéns. Imagina uma escola pública rede bilíngue. É surreal. Bilíngue. Nossa rede será bilíngue, graças a Deus. Olha, eu estou há 18 anos no estado, eu achei que eu iria morrer e não ia ver uma coisa dessa, viu? Só estou acreditando porque eu estou aqui, está nas minhas mãos, eu estou vendo, o secretário já partiu para a licitação, então eu acredito muito, viu? Parabéns para vocês, até porque eu comecei no estado com a língua francesa, eu sou formada em letras francesas pela... hoje ela é o UEMP, mas era a Fafija lá do norte do Paraná. Estudei numa escola na faculdade. Então, eu fui para implantar o CELEM lá no norte do Paraná, na minha cidade. Então, eu fui aqui que deu o primeiro pontapé inicial no Centro de Línguas, que já era uma referência. Eu não sei hoje se existe o CELEM ainda no estado, porque eu estou já há 16 anos aqui em Brasília. Temos CELEM, sim. Então, é fantástico esse projeto que já aconteceu. Já era uma preocupação sempre do estado pensar nessa formação bilíngue, mas assim, para que os alunos que quisessem, e não em nível de rede. Vocês estão parabéns mesmo, estou aqui muito feliz, cheguei até a me arrepiar na hora que você falou, porque isso eu não sei se tem outro estado pensando nisso, eu desconheço, e olha que a gente conhece bastante, né? Bom, mas voltando aqui nas ferramentas, as ferramentas, como o próprio nome diz, ela vai só nos auxiliar a compor o nosso plano de aula.
juntamente com a metodologia que eu vou escolher, porque ela não vai substituir nenhum professor, como o senhor colocou. Então, qual vai ser a ferramenta? Qual é a plataforma que eu vou utilizar? Quais são os recursos que tem na minha plataforma? Tem como eu colocar um texto, por exemplo, coletivo? Que coisa mais criativa do que isso? Quer dizer, cada um vai dando a sua contribuição dentro de um texto. Imaginem aí os nossos alunos estudando, falando em inglês e escrevendo em inglês de uma forma totalmente interativa. Quer dizer, uma ferramenta que vai dar apoio para a aprendizagem, para desenvolver uma aprendizagem ativa. Quer dizer, o meu aluno vai ser o protagonista dele a partir das ferramentas que o meu professor, né, que eu, professor, estou mediando dentro de sala de aula. Lógico que isso tudo é um processo, não vai acontecer isso do dia para a noite. Tem gente que me pergunta, Cláudia, você acha que vai acontecer do dia para a noite? Não, não. Tudo na vida é processo, ainda mais uma mudança de paradigma educacional que nós estamos vivendo, né? Bom, então, quais são essas ferramentas? Eu tenho que saber quais são as ferramentas que a minha escola disponibiliza, que o Estado disponibiliza, eu tenho que conhecer, porque tem muita coisa que tem, às vezes, professor que não conhece. Não conhece porque não participa da formação continuada, não conhece porque ele não está disposto a aprender, ele não acredita mais nisso. Enfim, tem todos os contextos e complexidades que nós sabemos da educação. Por exemplo, eu estava vendo, vocês no estado, eu acho que vocês têm uma média de 60 mil professores, não é isso? Ou vocês têm mais? 80, eu acho que 80. 80 mil professores. Eu estava vendo... em torno disso, eu não vou arriscar, tá? Mas é muito professor. É muito professor. Eu estava vendo, por exemplo, aquela aula que aquela palestra que o professor Camilo deu ontem, foi fantástica. Não foi? Sensacional. Sensacional aquilo. Eu fiquei assim, impressionada com essa engenharia do conhecimento que ele transmitiu para todos que estavam ali. E 480 pessoas estavam assistindo, né? Então, assim, você vê assim, quer dizer, o Estado, ele está fazendo, vocês estão trabalhando muito para que vocês possam inovar com a tecnologia, inovação, criatividade, metodologias ativas, o ensino. Mas a disposição tem que ter do professor em querer aprender, né? Por isso que a mesma coisa em sala de aula. O meu aluno, ele tem que ser instigado a aprender, a buscar, porque ferramenta e conteúdo está aí disponível na internet, né, professor? Hoje a gente não ensina mais nada. Né? É muita coisa. Hoje é muita coisa, né? Hoje é muita coisa mesmo. Hoje nós somos realmente aquilo que nós usamos lá no nosso mestrado, doutorado, aqueles professores orientadores, é o que nós deveríamos ser? Você acha que seria isso? Olha só, eu concordo. Eu fiz o mestrado com a minha... Eu vim do Paraná em 2005, e eu cheguei e já fui fazer o mestrado na UNB com a doutora Estela Mais Bortoni. No primeiro momento eu estranhei, porque... Primeiro que eu não tinha visto metodologias ativas quando eu fiz minha faculdade de licenciatura. Eu não sei se o senhor aconteceu a mesma coisa. Eu estudei didática tradicional, com uma professora muito boa, mas era tradicional. Quando eu cheguei aqui em Brasília, a professora Estela é muito inovadora, ela é viva ainda e até hoje ela é muito inovadora. E já era uma senhora, não era uma... Só que ela viajou o mundo, estudou fora do país, enfim. Quando eu queria aula, ela falou assim, não, minha filha, não é aula, não. A gente tem os nossos encontros, mas você corre atrás. Eu falei, como assim? Então, para mim, foi um susto. Eu já era formada, eu já achava que eu era inovadora e, de repente, eu vi viver metodologias ativas aqui, na prática. Não foi aprendendo em teoria, não. Foi na prática, fazendo meu mestrado, depois fiz o doutorado, e falávamos tanto em autonomia do Paulo Freire, né, naquela época, porém, a gente não sabia aplicar a autonomia que tanto ele falava para a gente. Enfim. E aí eu conheci as metodologias ativas no mestrado, depois fui ampliando no doutorado. E falei assim, meu Deus, eu nunca vi isso. Eu nunca vi falar sobre metodologias ativas na faculdade. Por isso que eu falo tanto, professor, da formação continuada e da identidade da escola. A escola, a direção, né, que é escolhida, ela tem que pensar na formação continuada assim da escola. O Estado oferece, mas o que eu posso fazer? Parceria com a comunidade, parceria com a universidade. Eu não conheci o senhor me achou na internet e me fez um convite. O custo disso foi só disposição do senhor
pesquisar na internet, no Facebook, no Instagram, verificar se conectava com o seu projeto maior, e eu aceitei. E nós podemos dizer aqui que, pessoal que está assistindo, é de disposição. Nós não cobramos nada por isso. É a minha vontade que o professor, da vontade do professor em conectar e ajudar a formação continuada. Imagine só as universidades públicas e também as privadas que podem fazer parceria com as escolas. Olha só, o meu projeto mudou, o Estado está colocando uma plataforma fantástica aqui para a gente, agora é bilíngue. Será que a gente pode fazer uma parceria de estágio com vocês e vocês nos ajudarem a implantar isso aqui com a gente, ou trabalhar curso de formação continuada junto com os nossos professores? Professor, eu tenho certeza que as universidades vão dar a mão e vão fazer isso. Já não fazem isso no Estado, né? Só estou dando aqui, viajando aqui um pouco. Mas é possível. Estamos no caminho, mas isso é fantástico. Cláudia, deixa eu pegar uns ganchos de umas falas de umas pessoas que estão nos assistindo aqui. Tá. E assim, de antemão, mais uma vez eu te agradeço, porque você está sendo fantástica mesmo. As suas falas estão abrindo assim, leques assim, enormes, e a gente tem um canal, os professores assistindo, tem aqui no YouTube, o YouTube é a nossa biblioteca virtual, né? A intenção nossa é formar a biblioteca para que, quando os professores nas formações, eles possam recuperar esses temas aqui no YouTube e já assistirem. Com certeza. Isso é fantástico. Mas assim, por exemplo, vou pegar um gancho aqui da Joelma Barros. Joelma, obrigado aí por estar assistindo a gente. A Joelma expressa aqui um sentimento que alguns professores têm, entende? E essas tecnologias, elas vão substituir o professor. Eu preciso fazer a minha primeira fala dizendo assim que a gente não conseguiu isso nem agora com o Classroom. O aluno não faz nada se não tiver o professor. Né? Não faz absolutamente nada se não tiver o professor. Então, mesmo que exista a tecnologia que dê essa independência para o aluno, que fale para o aluno assim, olha, é uma ferramenta ali, você vai trabalhar, vai construir um roteiro de estudo, de crescimento, eu vou estar aqui do teu lado, vou te orientar tudo certinho. Isso seria uma metodologia ativa? Existe essa analogia de substituir alguma coisa assim? Porque quando eu penso disso, eu penso lá na minha formação de comunicação social, entende? Que os professores tinham aquele... O ser humano tinha aquele medo assim, meu Deus, agora a gente tem o cinema, ninguém mais vai no teatro, meu Deus, agora tem o DVD, ninguém mais vai comprar LP, meu Deus, agora tem o CD, ninguém mais vai comprar LP, né? Não sei se é da sua época, da época de alguém que está assistindo LP, tá, gente? Minha. Mas, opa, e agora? Agora a gente tem a internet, tem o YouTube e tudo mais, então essa pá de cal parece que as pessoas colocam no passado, quando algo novo chega, me assusta um pouquinho. Acho que a gente precisa pensar o novo como algo a mais. Como algo a mais. Por mais que eu tenha o CD mais maravilhoso do mundo, por mais que eu tenha MP3 no meu celular, eu tenho milhões de músicas no meu celular, mas eu posso ter vontade. Professor. Oi. Deu uma travadinha. Alcebia diz? Deu uma travadinha. Travou? Estou te ouvindo. Foi, voltou. Travou. Agora estamos ouvindo. Fui até onde? Foi até o LP. Então, pode até ser que eu tenha milhões, e como eu estava falando, pode ter milhões de música no meu celular, mas eu posso ter o gosto, o prazer de querer ouvir uma música num LP, numa vitrola. Isso é um direito meu. Isso não exclui, as pessoas não vão tirar do mapa uma vitrola, né? Não vai. E isso acontece com tudo. A sala de aula, a relação professor-aluno, jamais ela vai morrer, né? Não, pode ter... Exatamente. Qualquer ferramenta que eu tenha, essa relação professor-aluno jamais vai morrer. Eu não sei se eu consigo responder a Joelma Barros aqui, obrigado pela intervenção dela, mas eu espero que isso consiga elucidar várias pessoas, né, com aquilo que se torna um mito na cabeça de algumas pessoas que não é verdadeiro, né?
E isso que você está falando é bem sério, porque assim, por que às vezes tem uma resistência por parte dos professores? Porque a maioria, ou não vou dizer a maioria, mas uma parte desses professores, eles têm esse falso, esse preconceito em relação às tecnologias. Eu sei que eu já fui professora, sou professora, coordenadora, fui diretora, eu sei que tem uma resistência. Tudo ao novo a gente tem resistência. Mas vamos pensar, já que você falou do LT, quantas coisas retrô que a gente está trazendo para hoje? A geladeira vermelha, a Consul, que todo mundo quer ter em sua casa, não é? Então, por quê? E são caras, né? Queria o preço daquela época. Exatamente. Vamos pensar na radiola antiga, que tem várias empresas que elas reformularam, mas ela é retrô, vermelha, colorida, que ela traz o quê? O que faz isso? Faz você se remeter a uma época com lembranças fantásticas. É só isso que faz a gente querer o retrô. Então, olha só, e o professor, ele tem que pensar que, eu vou citar aqui Vygotsky. Vygotsky falava, e está escrito até hoje, né, que a gente tem que construir relações afetivas. O afetivo, nenhuma máquina substitui. Eu tenho que ter uma confiança no meu professor e o professor tem que instigar o aluno a querer aprender. Quando a gente fala que o professor ele é mediador, eu falo até que mais, a gente é provocador, né? A gente instiga o aluno a aprender. Eu desperto a curiosidade do meu aluno para que ele vá pesquisar. Eu não dou nada pronto. E essa geração nossa, eles estão muito acostumados com tudo pronto, tudo no tudo. Então, a gente tem que buscar mecanismo para que eu provoque para que ele vá buscar, não é? Então, assim, se eu vou trabalhar com... As tecnologias só vêm, então, ajudar para quê? Para pesquisa, para criação de redação, criação de podcast. O que é um podcast? Você falar sobre alguma coisa, se argumentar sobre alguma coisa, quer dizer, eu trabalho as competências socioemocionais com as ferramentas. Olha, para trabalhar autoconfiança, vamos fazer um vídeo falando sobre um tema da aula, todo mundo, vamos compartilhar no Facebook, no WhatsApp, ou vamos colocar na nossa plataforma que o Estado escolheu, na minha sala de aula. Então, por quê? Porque eu vou construindo essas competências com o meu aluno diariamente, não é só no conhecimento científico ali, e sim nas relações interpessoais, listando todas as competências. Quer dizer, a ferramenta ela vem para ajudar. Vamos pensar como era antes do celular, daqueles telefones que a gente deixava recado para poder depois avisar um vizinho para o vizinho vir atender o telefone na nossa casa. Agora não, nós temos telefone, todo mundo tem um smartphone, não é verdade? Então, exato. A tecnologia ela só veio para auxiliar e não vai substituir nós professores, porque nós humanos, nós precisamos do emocional, nós precisamos de palavras, nós precisamos de apoio, nós precisamos dessa conexão que é só o humano que consegue. Com certeza. Na tecnologia não consegue. Mas vamos adiante, senão eu não consigo terminar aqui, que eu falo demais. Então, pode passar, professor, que eu já falei aí. Vamos lá então, pode passar, deixa eu ver. Sim, metodologias ativas, então. Então, para quê? Eu gosto de duas metodologias fantásticas, que é a sala de aula invertida e a PBL, que é o Problema Basic Learning e o Project Basic Learning. Que é o quê? Nada mais é que eu trabalhar com problemas reais. Eu vou conectando os problemas. E, então... Eu perguntei um dia, um professor de física me perguntou, e até eu fiz uma palestra com ele, está até disponível no meu Instagram, falando para ele assim, como é que o senhor trabalha as metodologias ativas na aula de física? Que é coisa mais instigante. Ele falou, professora, eu tenho que seguir o livro porque eu trabalho numa escola privada. O que eu faço? Eu pego aquelas questões, por exemplo, de velocidade e de impacto que eu tenho que trabalhar, tem questões que eu dou risada e eu provoco o meu aluno. Então, por exemplo, tem lá um carro vinha em tantos quilômetros, bateu num outro carro e a pessoa que estava dentro estava sem cinto e foi arremessada para fora em 8 segundos. Então, qual é o ponto de impacto que esse cidadão teve na hora que se bateu numa pedra? Ele primeiro diz que brinca com o problema. Ele fala assim, que coisa mais sem lógica isso aqui. Vamos pensar em outras coisas que esse problema está trabalhando?
Aí ele falando para a gente o seguinte, ele fala assim, por exemplo, se tiver um acidente, o que você faz primeiro se você viu um acidente? Como é que você se comporta? Você liga para o bombeiro, você vai mexer nessas pessoas? Ele é professor de física. Então, ele falou assim que ele foi dando aula de coisas que acontecem na vida da gente que a escola não ensina. Então, por exemplo, ele disse o seguinte, primeiro você faz o quê? Não toca na pessoa. Você vai, liga para o bombeiro, liga para a polícia para que eles venham segurar, atender isso. Mas se tiver fogo? Bom, se tiver fogo, se você estiver com seus pais, ele vai tomar uma atitude. Mas ele instigando o aluno a resolver problemas que a gente está o tempo todo convivendo. Só que a gente não ensina isso em sala de aula. A gente resolve problema o tempo todo na vida da gente. Não é verdade, professor? Agora há pouco eu estava com um problema aqui da questão do slide. Então, como é que a gente consegue resolver isso? É só na prática, é instigando. Então, o que eu faço primeiro? Uma pergunta norteadora. Cláudio, mas que pergunta norteadora tem que ser essa? Algo que seja do contexto da vida deles, que tenha a ver com esse conhecimento. E aí, eu vou voltar na minha fala da questão da proposta pedagógica da escola, da identidade da escola, dessa formação continuada do professor e do trabalho em equipe. A escola, ela tem uma identidade, todo mundo tem que respirar essa identidade, né? Então, eu tenho que conectar com os meus outros professores e, de repente, cada sala tem um projeto e eu vou trabalhando todos os conhecimentos dentro desse projeto, desse problema maior que tem a escola. Então, qual é o desafio para esses alunos, né? Aí eu vou trabalhar a pesquisa desse conteúdo. Aonde, Cláudia? Numa ferramenta muito difícil, com custo muito alto, chamada Google. Na minha época, eu teria que pesquisar na Barça. Hoje eu tenho uma fonte de pesquisa gratuita, e o senhor, eu não sei de que época o senhor é, mas, por exemplo, a minha família demorou para comprar uma Barça, porque era uma coisa tão cara. Tão cara. Eu peguei uma Barça na mão também, tá? Pegou uma Barça na mão? Então, e quem tinha uma Barça era um artigo de luxo de pôr na estante, porque era quase um status ter uma Barça. Hoje nós temos uma ferramenta que é custo zero, chamado Google. Então, a informação que mais nós temos. Mas aí, professor, aí volta a fala da professora Joelma, que disse aqui, vai substituir? Não. Quem vai orientar essa pesquisa? Quem vai mediar essa pesquisa? O professor. Porque informação nós temos muitas, mas o que a gente vai fazer com essa informação, né? Então, olha só, o cumprimento do desafio foi feito, as reflexões, abrir um debate, respostas e perguntas e avaliação de tudo. E como é que eu faço avaliação, Cláudio? O professor está tão preocupado em avaliação. Às vezes, uma resposta de um problema é outro problema que surge. Que é mais ou menos como a vida da gente. A gente acaba de resolver um problema, surge outro, e é assim. E a sala de aula é reflexo da vida. Não tem outra coisa. A gente só sistematiza e vai tentando trabalhar esses conceitos que a gente fala tanto para a gente aplicar na vida, só que a gente não faz isso. Aliás, não fazia, a gente já está fazendo. Bom, enfim, mas vamos passar, professor, senão eu não vou conseguir terminar aqui com o meu tempo. Bom, esse aqui, eu coloquei isso para vocês, esse material vai estar disponível, são só um ciclo que a gente segue para a gente trabalhar a PBL, isso, que é exatamente o que eu acabei de explicar. Eu tenho que seguir para eu saber o que eu quero com essas metodologias ativas. Eu vou trabalhar metodologias ativas para quê? Qual é o meu objetivo? Eu vou trabalhar as competências socioemocionais, quais? De argumento, despertar o senso crítico, despertar o autoconhecimento. Então, quem vai dizer qual é a metodologia é o para quê. Para que eu vou ensinar? Se eu quero resolver um problema, eu vou trabalhar com a PBL. Se eu quero, por exemplo, estimular o meu aluno a trabalhar em grupo, que lógico a PBL trabalha também, mas eu uso o quebra-cabeça, que quer dizer o quê? Cada grupo com o tema, eles vão se juntando. Se eu quero trabalhar, por exemplo, com aquário, cada um fala. Eu falo, saio do grupo, deixo uma cadeira vazia para que o meu aluno vá lá e fala. Ou seja, ele tem que ter um autoconhecimento, ele tem que ter autogestão emocional e ele tem que ter uma boa argumentação sobre aquele assunto e ser crítico daquele assunto. Ou seja, eu trabalhei 4 competências com uma metodologia ativa.
Então, a pergunta é para que eu quero com as metodologias ativas? Eu vou desenvolver quais competências? Então, a partir de quais competências que eu vou trabalhar com aquele conceito, eu vou saber qual metodologias que eu vou trabalhar. Porque metodologias, professor, nós temos várias. Nós temos PBL, nós temos Speed Date, nós temos Aquário, nós temos a sala de aula invertida e uma Design Sync. Então, para que eu quero trabalhar uma metodologias ativas? Quais competências que eu quero desenvolver? Tem uma metodologia ativa, professor, chamada 1, 2, 4 todos. Ou seja, primeiro eu trabalho o individual do aquele aluno sobre o tema, depois eu junto em dupla, para que ele possa ouvir o outro aluno, para que ele possa exercitar o ouvir, o prestar atenção, né? Ampliar aquilo que ele tinha conhecimento, aí eu junto com mais 2, que são 4, para que eles também aumente aquele conhecimento que ele tinha e ele também possa ampliar esse senso crítico dele. E depois eu abro para todo mundo, ou seja, eu trabalho 4 competências com uma única metodologia, entende? Mas pode passar. Fantástico. Aí, a sala de aula invertida, que todo mundo, às vezes, confunde um pouco com a educação híbrida, que o professor falou ontem. Nós temos nós tínhamos 2 modalidades de ensino, que é o presencial e o EAD. Na pandemia, surgiu o acesso remoto. E a gente já vem escutando muito falar sobre o ensino híbrido. O ensino híbrido, me perguntaram esses dias numa palestra, Cláudia, é a sala invertida? Não é sala de aula invertida. O ensino híbrido, eu tenho o meu momento presencial formal, posso trabalhar a sala invertida com ele também, e tenho o meu momento EAD, entende? É uma mistura, ele continua com seus outros conteúdos, eles se dialogam, e a metodologia ativa, como o próprio nome diz, é metodologia. O ensino híbrido, ele é uma modalidade de ensino, que aí precisa todo um sistema, todas as ferramentas que esse ensino híbrido, como precisa do presencial, como precisa quando é credenciamento de uma instituição no EAD, vai ter um modelo, né, específico para o ensino híbrido também, que agora não tem como mais segurar isso, que a pandemia já rompeu e vai ter a maioria das instituições híbridas. Então, a sala de aula invertida, ela tem os 3 momentos bem definidos, o antes, o durante e o depois. Que o aluno, ele estuda em casa com o material que o professor enviou para ele vem para a sala, discute em grupo e com o professor mediando, e depois ele faz as atividades dele, aí ou pode ser em casa, ou pode ser também na própria sala de aula, tá certo? Pode passar, professor, que eu vou tentar cumprir aqui o meu prazo. Bom, então para quê? Vamos tudo isso para dizer para quê? Primeiro, professores, as metodologias ativas, elas vêm para nos ajudar. A tecnologia, ela está a nosso serviço. Então, as tecnologias, elas não vão nos substituir, não vão. Elas vão nos auxiliar, elas vão nos ajudar na nossa prática pedagógica. E conectando tudo isso com as metodologias ativas. Mas quem vai me dizer qual é a metodologia é o para que eu quero ensinar isso. Quais as competências que eu vou ensinar para eu trabalhar ou PBL, ou Design Sync, ou Speed Date, ou Aquário, ou sala de aula invertida, ou outras tantas que tem por aí. Tá certo? Pode passar, professor. Sim. Bom, então, metodologias para quê? Eu quero, então, desenvolver o meu aluno, para quê? Para que ele participe do processo dele de aprendizagem, que ele seja responsável pelo seu aprendizado, que ele sinta-se que ele tem que se movimentar para ele correr atrás desse conhecimento, para que ele possa se posicionar. E com isso eu quero o quê? Formar um cidadão crítico, um cidadão que sabe se argumentar, um cidadão que sabe resolver problema, um cidadão que sabe que tem uma autoimagem bem construída, um cidadão que sabe negociar, que tem uma boa oratória. Quantas pessoas tímidas nós temos, professor? Quantas pessoas que nós temos, por exemplo, que diante de um problema, ele não vê uma solução e comete um suicídio? Por que uma pessoa, quer dizer, ela tem uma autoimagem totalmente deformada, né, na cabeça dela, ela não tem confiança em si, ou seja,
as metodologias ativas, ela vem para trabalhar com as competências que eu tenho que trabalhar de uma forma muito conectada junto com a tecnologia, certo? E outras coisas que a gente precisa, que vai ajudar essa metodologia junto com as competências socioemocionais. Pode passar, professor. Fantástico, fantástico. Bom, então, essas 7 temáticas que eu falo que se conectam, gente, não é simplesmente a escolha da metodologia ativa. A escolha da metodologia é só um item dentro de todos esses 7 temáticas que eu disse para vocês. Por que tudo isso? Porque nós estamos formando a nossa sociedade e mais, os nossos futuros professores, o nosso futuro presidente da República, o nosso futuro governador, está nas nossas mãos agora. Então, como que eu quero que esse cidadão que eu estou formando seja crítico, ele tenha boa argumentação, pense na sociedade, tenha empatia, saiba trabalhar em equipe, tenha compassividade, enfim, todas as competências que a gente conhece. Como que eu quero esse cidadão se eu não desenvolver e trabalhar essas competências dentro de sala de aula? E a metodologias ativas vai só auxiliar isso. Então, metodologias ativas para quê? Para que você quer trabalhar dentro das competências? Quais são as competências? Então, aí eu vou escolher a minha metodologia ativa, não é o contrário. Vou trabalhar PBL. Não. Para que você vai trabalhar PBL? Quais competências que você vai precisar para você formar esse cidadão? Qual é o seu objetivo da sua aula? Para que é isso tudo? Senão, não adianta escolher metodologia ativa, senão a gente vai conseguir continuar fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, dizendo que está usando metodologias ativas. Pode passar, professor. Bom, e finalizando, espero que tenha contribuído. E não esqueça que nós estamos formando o futuro do nosso país. A população futura adulta do nosso país, ele está neste momento sentado em frente a um computador, sendo mediado por nós. Tá certo? Muito obrigada. Estou aberta agora para perguntas. Espero ter contribuído. Estou à disposição. Deixa eu colocar aqui na tela de volta. Aqui. Assim eu consigo conversar contigo aqui melhor aqui. Cláudia, nossa fala hoje foi extraordinária. Extraordinária obrigada. Mesmo. Olha, a gente está dando, assim, doses homeopáticas, porque o professor não vai conseguir fugir dessas novas tendências. Para ele poder escapar, para ele poder dizer, olha, eu não quero usar isso nas minhas aulas, ele vai ter que retroceder à década de 50 e trazer aqueles alunos de lá para cá. É a única solução. Se ele conseguir fazer isso, eu ajudo ele. Eu ajudo ele. É só ele me dar o caminho, eu vou lá e pego. É só ele me dizer assim, como fazer, eu vou lá e pego esses alunos da década de 50. Sim. Não há mais. O público que a gente tem em sala de aula hoje, estou olhando ali aqueles meninos lindos que estão ali atrás de vocês, são seus filhos? Esse é meu neto. Neto? Menina! Ele é meu neto. Eu tenho um neto de 10 anos. E tenho uma filha. Ó, na próxima live você explica onde que você achou a fonte da juventude, tá? Você explica pra gente daí, tá bom? Cláudia, olha, é essa mensagem que eu queria deixar para o meu professor aqui na rede do Estado do Paraná. Para ele entender que essas crianças que nós temos em sala de aula hoje, que esses adolescentes, que esses jovens, que você também conhece, você também trabalhou como a gente aqui, entende, em sala de aula, que esse aluninho meu ali do 6º ano do Colégio Estadual do Paraná, que eu amo, às vezes ele tem mais informação do que eu. Isso, não professor. Exatamente. Ele tem mais informação do que eu. Sim. E como lá foi Freud que disse isso, que o cérebro humano, quando um ser humano morre uma biblioteca. Morre uma biblioteca. Hoje não vale mais isso para nós, porque a biblioteca agora é digital. O ser humano coloca todo o seu conhecimento ali, num tubo desse de YouTube aqui, numa live, num PDF, numa página de internet, ele faz um blog e coloca todo o seu conhecimento, toda a sua história de vida ali, entende? Pode continuar. Só te interrompendo.
E isso só faz sentido se esse conhecimento todo, se essa Barça toda tiver a serviço de alguma coisa. Exato. Não adianta eu saber por saber, eu tenho que compartilhar, eu tenho que conectar, eu tenho que mostrar para o meu aluno o que ele faz com esse conhecimento de física, de matemática, de português. Eu preciso saber para que eu aprendo, por que eu faço redação, para eu me comunicar com o mundo, não é para eu fazer uma prova de vestibular. Exato. Também. Não adianta. A gente não vai fugir mais, né? Não tem como fugir porque eles estão com a gente. O professor não é professor sem aluno. A gente precisa do aluno. É. O aluno tem um outro arquétipo. A gente tem que se moldar a esse outro arquétipo. E mudar a nossa concepção de a escola não ensina, a escola aprende. É um lugar de aprendizagem. E só para finalizar, uma coisa que as pessoas falaram assim para mim, Cláudia, eu não tenho esse dom de trabalhar com competência, isso aí não é para mim. É como criatividade. Eu tive que fazer um curso para descobrir que criatividade não era dom. Criatividade, ela é estimulada. Ninguém nasce criativo, é técnica. A mesma coisa, as competências nós temos que ser treinados para a gente treinar os nossos alunos. É desenvolvidos. Habilidades que não, né? Habilidades, tem gente que tem mais habilidade para uma coisa, para outra, mas também se constrói. Mas, assim, não é dom, não. É estimulado e trabalhado. Exato. Cláudia, mais uma vez, em nome dos professores aqui da Rede Estadual de Ensino do Estado do Paraná, em nome da Secretaria de Educação e do Esporte do Estado do Paraná, em nome aqui da Diretoria de Tecnologia e Inovação, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, tá? Tuas falas, assim, já são na nossa biblioteca do professor aqui, do Departamento de Tecnologias Educacionais. Não se assuste quando eu fico olhando para cima, para baixo, tem 4 telas aqui, tá? Tá, eu fico procurando aqui. Eu imagino. É muito... Olha, todo o pessoal aqui só te elogiando, tá? Dizendo assim... Vou usar aqui uma fala do Gerson Press, que colocou aqui agora, que eu achei fantástico. Esse novo olhar é fundamental nesse complexo processo que envolve a educação. A mudança deve ser constante. Achei fantástico essa fala. Todo o pessoal aqui, olha, a Lúcia Externa, a Franciele Gobotti, o João Batista Benítez, muito obrigado. A Nadege, me perdoe, Nadege, se eu errei seu nome, tá? Mas assim, olha... Pessoal, todo mundo aqui, muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Multipliquem essa live para que as pessoas comecem a desconstruir esses mitos, tá? Porque a gente vai perceber que aquilo que você falou numa fala tua, se o professor em sala de aula faz 90% do trabalho, o que o aluno está fazendo? Nada. Exato. E assim, só para finalizar, os professores que estão assistindo, aqui embaixo no vídeo tem eu vou dar um e-book para vocês que a gente construiu junto com o professor Flávio, de metodologias ativas. É só vocês clicarem lá e vocês vão receber gratuitamente, tá bom? Oi. Voltei. Oi. Voltou. Só para finalizar, eu estou deixando um e-book para vocês de presente de metodologias ativas, de PBL e sala invertida. O professor que quiser, é só conectar, deve estar aqui embaixo, o Alcebides deve ter já colocado, está no link aí embaixo. Cliquem no vídeo, compartilhem o vídeo para que a gente possa alcançar mais professores, que a gente faça esse trabalho de beija-flor apagando incêndio na floresta mesmo, e que daqui a pouco está todo mundo falando a mesma língua não, né? Mas assim, nessa conexão que é a educação. Então, muito obrigada. Se vocês me sigam lá na internet, no Instagram, no Facebook, eu estou à disposição. Travou. Voltei. Travou de novo. Olha, pessoal, muito obrigado por tudo, tá? A gente se despede aqui. Cláudia, obrigada. Mil beijos, tá? Até a próxima live aí. Até a próxima. Mesmo, tá bom? Tá bom. Volta aí, obrigada. Tá?
Volta aí pra gente novamente, pra gente poder conversar mais, né? Pessoal, assinem aí o nosso canal, tá? Para vocês pegarem ali, coloquem ali aquele sininho ali para alertar quando tiver mais vídeos aí, para vocês poderem ver cada vez mais temas mais relevantes, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Isso. Alcebia disse com você.